Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu trouxe uma história que vai fazer vocês olharem para cada sombra no corredor de um jeito diferente. Preparem-se para um arrepio na espinha, porque esta é a história do homem do corredor. Então, imagine a cena. Todo dia, depois de um dia exaustivo de trabalho, eu chegava em casa. E não é um apartamento no térreo, não. O meu andar é o último, o topo do prédio. Isso significa um corredor, e não um corredor qualquer, mas um corredor branco, longo, quase um túnel, iluminado por aquelas lâmpadas fluorescentes antigas, que te dão a sensação de estar num filme de terror só de olhar para elas. Era sempre a mesma rotina. Eu saía do elevador, virava o canto e lá estava ele, o corredor infinito. A primeira vez que o vi, juro que não pensei nada demais. Estava lá, parado, de costas para mim, bem na extremidade oposta, perto da janela. Pensei, deve ser algum vizinho novo ou alguém esperando a porta abrir. Sabe como é? Coisas normais de prédio. Continuei andando, arrastando os pés e a minha bolsa pesada. Um cansaço que pesava mais que qualquer coisa. Ele não se mexeu. Nada. Nem um virar de cabeça, nem um ajuste de postura. Quando finalmente cheguei à minha porta, tirei as chaves da bolsa e uma curiosidade me fez olhar para trás. E ele ainda estava lá. Imóvel, na mesma posição exata. Deu um estalo, um pequeno alarme na minha cabeça, mas eu já estava tão cansado que só queria entrar em casa, tirar os sapatos e esquecer o mundo. Os dias seguintes viraram uma espécie de rotina macabra. Eu chegava, saía do elevador e lá estava ele. Sempre no mesmo ponto, sempre de costas, sempre imóvel. Nenhuma vez ele se virou quando eu passei. Nenhuma vez ele se mexeu. Começou a ser estranho. Eu começava a me perguntar, será que ele mora lá? Mas nunca o vi entrar ou sair de apartamento nenhum. Será que ele trabalha por lá? Mas a que horas ele sai? É como se ele estivesse permanentemente plantado naquele ponto. A sensação começou a crescer. Não era mais só estranho, era perturbador. Eu começava a sentir os pelos do braço eriçarem assim que eu saía do elevador, mesmo antes de vê-lo. Era uma antecipação, um frio na barriga. Até que um dia a rotina quebrou. Eu estava passando por ele, como de costume, tentando não olhar diretamente, mas percebendo a presença dele no meu campo de visão periférico. E então, aconteceu. Aquela lâmpada velha e trêmula, que sempre ameaçava pifar, finalmente fez isso. Ela piscou. Uma escuridão breve, mas intensa, engoliu parte do corredor. E por um segundo, um mísero segundo, juro que não vi mais a silhueta dele. Um alívio instantâneo me invadiu. Ele se foi, pensei. Mas o alívio foi curto. Quando a luz voltou com aquele zumbido irritante, ele estava lá de novo. E não estava mais de costas. Ele estava virado para mim. Não tinha um rosto definido na penumbra. Era mais uma silhueta contra a luz fraca do corredor. Mas a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Meus passos aceleraram. O coração disparou. Eu não corri, mas também não andei. Eu flutuei até a minha porta, abrindo-a com as mãos trêmulas e me jogando para dentro. Aquela noite, o sono não veio. Cada rangido do prédio, cada barulho do vento lá fora, cada ruído distante parecia amplificado. As lâmpadas do corredor, mesmo através da porta fechada, pareciam piscar na minha mente. E o som das lâmpadas queimadas do prédio, um zumbido elétrico e estático, começou a soar como um batimento cardíaco. Um batimento que parecia sincronizado com o meu próprio, acelerado e assustado. A partir daquele dia, comecei a evitar olhar para o fim do corredor. Eu entrava, saía do elevador e, instintivamente, virava o rosto para a minha porta. Eu me forçava a não olhar para lá, mas a sensação não me largava. Ela era constante, pesada, quase palpável. Eu podia sentir. Ele estava lá. Ele estava olhando. Mesmo com o rosto virado para a minha porta, mesmo com os olhos fixos nas minhas chaves, eu podia jurar que sentia o olhar dele queimando nas minhas costas. Era como se a presença dele tivesse se infiltrado nas paredes, no ar, dentro de mim. Os dias se arrastavam.
A ansiedade de chegar em casa virou uma agonia. O que era antes apenas um cansaço, agora era um terror crescente. Eu inventava desculpas para ficar mais tempo no trabalho, ia no supermercado sem precisar, qualquer coisa para adiar aquele momento. Mas, inevitavelmente, o elevador parava no meu andar, as portas se abriam e eu tinha que enfrentar aquele corredor. Eu me perguntava quem ele era, o que ele queria, por que ele estava sempre lá. Mas o medo me impedia de sequer pensar em abordá-lo, em perguntar. A única coisa que eu podia fazer era acelerar o passo e fingir que ele não existia, enquanto cada fibra do meu ser gritava que ele existia e estava me observando. Até que, ontem, algo mudou novamente. Eu saí do elevador e respirei fundo, me preparando para o habitual calafrio. Mas ele não veio. Eu olhei, quase por reflexo, para o fim do corredor. Estava vazio, completamente vazio. Nenhum som, nenhuma sombra. As lâmpadas, por um milagre, pareciam mais estáveis. O corredor, que antes era uma passagem para o terror, agora parecia normal. Respirei aliviado. Um alívio tão profundo que quase me fez chorar. Ele se foi. Finalmente, o homem do corredor se foi. Com um sorriso quase imperceptível, que eu não sabia que ainda era capaz de dar, caminhei até a minha porta. Tirei as chaves, destranquei, e enquanto empurrava a porta para entrar no meu apartamento, foi quando ouvi 3 passos. Lentos, precisos, e bem atrás de mim. O som gelou meu sangue. Meu coração deu um salto e parou, antes de disparar como um louco. Eu girei no calcanhar, em um movimento rápido e desesperado. Nada. Não havia ninguém. O corredor estava vazio. Meu alívio se transformou em pânico puro. Eu devia estar imaginando. Devia ser o cansaço, a tensão. Mas então, meu olhar caiu na fechadura da minha porta. Era uma daquelas fechaduras antigas, de metal polido, que refletiam um pouco como um espelho. E no reflexo, lá estava, um rosto. Não era um rosto que eu reconhecesse. Um rosto pálido, sem expressão, mas inconfundivelmente lá, no fundo do corredor. Mas agora, mais perto. Muito mais perto do que eu o tinha visto antes. Ainda não consigo descrever o terror que senti naquele momento. Não havia mais tempo para pensar. Meu instinto de sobrevivência tomou conta. Eu bati a porta, me joguei para dentro do apartamento e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, direto para o meu quarto. Bati a porta do quarto com toda a força e girei a chave na fechadura. O metal frio na minha mão era a única coisa que me mantinha são. Me encostei na porta, ofegante, tentando acalmar a respiração, tentando acalmar o batimento cardíaco descontrolado que ecoava nos meus ouvidos. E então, o som dos passos parou. Silêncio. Um silêncio que era ainda mais aterrorizante que os passos. Eu não conseguia ouvir nada. Estava tudo tão quieto que eu podia ouvir meu próprio sangue pulsando nas veias. Foi então que ouvi, do outro lado da porta do quarto, um sussurro, baixo, rouco e frio como gelo. Uma voz que eu nunca tinha ouvido, mas que soava incrivelmente familiar, como se tivesse sido arrancada de um pesadelo meu. A voz disse: "Agora é a sua vez." Aquelas palavras me perfuraram. Elas ecoaram na minha mente, se repetindo sem parar. Agora é a sua vez. O que aquilo significava? A minha vez para quê? Eu não dormi. Fiquei acordado a noite inteira, sentado no chão do quarto, encostado na porta. As costas suadas e o coração batendo descompassadamente. Hoje de manhã acordei. Eu não sei como, mas acordei. E a primeira coisa que eu pensei foi: preciso ir trabalhar. A rotina é a única coisa que me mantém. Levantei, me arrumei e saí do quarto. O apartamento estava normal, silencioso. Eu abri a porta principal do apartamento. O corredor estava vazio. Nenhum sinal dele. As lâmpadas pareciam um pouco mais brilhantes. Tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passou de um sonho horrível. Um pesadelo provocado pelo estresse. Mas então, quando eu estava prestes a entrar no elevador, notei algo. As pessoas. Eu passava pelos vizinhos no caminho para o elevador. E ninguém me olhava nos olhos.
O porteiro, que sempre me dava um bom dia caloroso e perguntava sobre o meu dia, hoje apenas acenou distraidamente, os olhos vazios, como se não me visse de verdade. Uma sensação estranha começou a se instalar. Quando eu finalmente cheguei ao meu andar, o corredor estava vazio de novo. Eu respirei fundo. Talvez realmente tenha sido um sonho, afinal. Mas quando eu estava quase na minha porta, foi quando eu o vi. Um homem. Saía do meu apartamento. E era igual a mim. Exatamente igual. O mesmo rosto. A mesma roupa que eu tinha separado na noite anterior e que eu teria vestido se tivesse tido uma noite de sono normal. Ele trancou a porta com uma chave que era a cópia perfeita da minha. Virou-se. Olhou para mim. E sorriu. Um sorriso que não era meu, mas que parecia ter sido arrancado do meu próprio rosto. Um sorriso frio, vazio e cheio de uma satisfação macabra. Ele passou por mim, sem sequer desviar o olhar do meu, e entrou no elevador. As portas se fecharam, e ele se foi. E eu estou aqui agora, parado, no fim do corredor, no mesmo ponto onde ele costumava ficar. Sinto o frio do ar-condicionado do prédio, o zumbido das lâmpadas fluorescentes, que agora parecem um pouco mais altas, um pouco mais insistentes. Eu vejo ele. Todos os dias. No fim da tarde, ele volta do trabalho. O homem que se parece comigo. Ele entra no que era o meu apartamento. E eu espero. Espero. Imóvel. A única coisa que posso fazer. Essa história me deixou arrepiado até o último fio de cabelo, e espero que tenha causado o mesmo em vocês. É de arrepiar só de imaginar. E agora me digam, o que vocês fariam se encontrassem nessa situação? Deixem seus comentários aqui embaixo, quero muito saber a opinião de vocês. Se você gostou desse conto de terror e quer mais histórias que te deixem sem fôlego, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistirem até aqui, e até a próxima história. Cuidado com os corredores.